conhecer o cliente está cada vez mais crítico, cada vez mais essencial. É o que vai fazer a diferença entre um bom produto e um produto que eventualmente não atinge os seus objetivos. Ei, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Produto em Pauta Mentorias. A ideia dessa série é a gente fazer sessões de mentoria, onde as pessoas trazem, enfim, dúvidas, questões que queiram compartilhar, porque muitas vezes a dúvida de uma pessoa é a dúvida de mais pessoas, né? E hoje eu estou aqui com o João Marabiza. João, super obrigado por topar participar aqui da conversa. Conta um pouco da tua história aí, como é que você veio parar no mundo de produto. E aí, se você quiser emendar também direto com o tema aqui, fica à vontade. Claro. Primeiro de tudo, obrigado, Joca. Cara, é um prazer estar aqui falando com você hoje. Para quem já fez cursos em outras plataformas, para quem já te viu palestrando em eventos com centenas de pessoas, ter essa oportunidade de fazer um one-on-one é um baita privilégio. Recomendo para todo mundo que puder se inscrever, fazer isso também, né? E antes até de me apresentar, eu já quero trazer a pergunta para motivar um pouco a galera que vai assistir, que eu acredito que seja algo bem recorrente entre os PMs, que é o quanto do seu repertório existente que você desenvolveu em um certo segmento, um certo modelo de produto, ele é transferível para um outro modelo de produto, para um outro modelo de negócio, e o quanto não é. E o que você precisa desenvolver dado um novo desafio, né? Então, a minha ideia mesmo é falar um pouco sobre o meu contexto, o meu background, e utilizar da sua experiência que passou aí por vários modelos de produto, vários modelos de negócio, e tirar essa dúvida que eu tenho. Pode seguir assim? Bora, vamos lá, vamos lá. Boa. Então, para me apresentar rapidamente, assim como você, Joca, eu também sou engenheiro. Eu sou engenheiro mecânico, eu estudei na Unicamp e eu, honestamente, caí no mundo de produto até um pouco que por acidente. Então, há 7 anos atrás, eu comecei a trabalhar em uma empresa chamada Altair. Era uma empresa norte-americana de desenvolvedoras de software de engenharia. E eu comecei na parte de suporte técnico. Então, eu participava de um time local, um time Brasil mesmo. E o meu trabalho era receber tickets de clientes, né? E entender a dor do cara, ver como que a nossa solução podia endereçar, se ela não podia endereçar, como que a gente poderia ter um workaround ali. Então, a parte de suporte, eu diria que é uma área muito legal para você se desenvolver algumas frentes, né? Então, comunicação, entender dor de cliente, pensar em soluções, enfim. Logo após suporte, eu passei para a parte de implantação. Então, eu já estava, vamos dizer assim, um pouco mais sênior, já entendia mais dos produtos, da visão da empresa, e comecei a, de fato, ir in-house nos clientes e participar de projetos grandes com empresas do ramo automotivo, o ramo de energia, aeroespacial, enfim. Até para localizar um pouco, né, o tipo de produto que a Altair cuidava, vocês vão entender porque porque eu estou falando no passado, são produtos de software, engenharia. Então, os grandes times de engenharia dessas grandes empresas utilizam para fazer análises, enfim, são produtos que fazem parte do dia a dia desse tipo de engenheiro dessas empresas, né? E nessa parte de implantação, eu comecei a ter muito contato com os PMs, porque eu ficava em house nos clientes fazendo projetos de consultoria técnicos e trazia muita demanda, né? Eu entendia muito a dor do cara e ia para os PMs e falava, olha, esse é a dor do cara, eu acho que a gente poderia ir por esse lado em vez desse, como que a gente poderia pensar em uma solução que endereçasse mais de um cliente, e vi que era um cargo que eu achava super legal, porque era o tomador de decisão ali, né? Então ele entendia da dor do cliente, ele tinha clara visão de negócio da empresa, e enfim, discutia com executivos, board, então eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, né? E até para falar um pouco sobre o tipo de produto, acho que isso é bem importante, que
as grandes empresas de engenharia são os principais usuários desse tipo de produto que eu cuidava. Então, a gente está falando aí de Airbus, Boeing, Lockheed Martin, várias empresas industriais mesmo, né? E por que que isso é muito importante? Porque isso define muito o modelo de produto que a gente cuidava. Então, a gente começou a desenvolver ferramentas cloud, mas grande parte dos produtos eles eram desktop mesmo. Então, o cara ia, baixava, utilizava e fazia as tarefas dele, né? Isso é muito curioso, Joca, porque primeiro é algo que eu acho que está um pouco fora do que a galera de produto Brasil trabalha, né? E tem muitos desafios. Então, um deles são dados quantitativos. Então, assim, obviamente, a gente tem acesso a dados quantitativos, por exemplo, quantos usuários estão utilizando a nossa ferramenta, quantos baixaram a nossa ferramenta, quantidade de horas que eles utilizam, mas a gente não tem telemetria do que de fato eles estão fazendo no produto, a jornada, né? E assim, quando a gente lida com dados de empresas da área aeroespacial e defesa, principalmente, isso é inegociável. Isso faz parte do contrato da empresa e a gente nunca vai ter acesso a esses dados de telemetria, né? E falando também de contrato, é curioso, porque o modelo é B2B, né? Não sei se estava tão claro assim, mas é curioso falar que grande parte do roadmap dos nossos produtos, claro, sempre tem ali uma discussão dos executivos, visão de empresa, visão de negócios, mas muitos dos itens do roadmap, eles são, vamos dizer assim, guiados pelos contratos com essas empresas. Então, assim, cara, honestamente, se chega um contrato de milhões da Airbus, por exemplo, obviamente, primeiro eu vou entender quantidade de usuários, então quanto aquilo vai impactar no negócio, qual é a dor deles, de repente o que eles estão pedindo eu posso fornecer uma solução um pouquinho diferente que possa endereçar outros clientes, mas honestamente tem certas vezes que a gente recebe um pedido da área de vendas e a gente precisa entregar como é pedido, né? Isso é uma limitação do modelo de negócio. E até para ambientar o pessoal, todos esses stakeholders, o time de desenvolvimento, os clientes com que eu lido, são clientes externos, fora do Brasil, então principalmente Europa e Estados Unidos, né? E isso, para mim, quando eu assumi a cadeira de PM, foi um desafio a mais, porque eu comecei a ver um pouco mais sobre a comunidade de produto do Brasil e eu falava, cara, ninguém está fazendo o que eu faço. Quais são as referências que eu posso ter para, enfim, ter alguns insights e como tomar melhor uma decisão, como é o tipo de processo que eles usam para ter uma priorização, para, enfim, discutir. Então, eu estava, vamos dizer assim, no escuro, né? E antes de eu falar, Joca, como eu cheguei até você, eu queria falar de um caso concreto de produto que eu tive para o pessoal que assiste se ambientar e talvez até se identificar um pouco, né? Logo que eu assumi a cadeira de PM, isso há mais de quase 3 anos atrás, eu assumi a cadeira de um produto que ele tinha sido comprado pela empresa há cerca de 10 meses. Então, é um produto que não tinha nenhuma versão oficial lançado no nosso marketplace ainda, e, consequentemente, a gente não tinha nenhum usuário pagante, ou seja, só estava gerando custo em vez de ganho, né? E, cara, o produto ele era bem early stage, assim, fase pré-beta, cheio de bugs. E a minha primeira tarefa foi eu preciso identificar quais dessas jornadas que estavam cheias de problemas, como eu te falei, quais delas geralmente vai gerar um valor para os clientes, o que a gente precisa resolver e lançar, porque assim, o pedido do meu chefe na época era, cara, a gente precisa lançar o mais rápido possível por duas principais razões. A primeira delas, para a gente começar a ter feedback real dos usuários, então ver se fazia sentido aquilo que a gente estava desenvolvendo. E o segundo deles era para a gente começar a vender o produto, né? Porque como eu falei, não tinha nenhum usuário pagando, só estava dando custo. E é legal falar que essas grandes empresas de software, a gente tem muitos usuários, então eu tenho acesso direto aos engenheiros de outras ferramentas e aí falava, olha, a gente está
a gente vai lançar um produto, esse é o valor que a gente está propondo, esse é o tipo de dor que a gente identificou no mercado, esse é o tipo de usuário que a gente está endereçando. Será que você poderia fazer um teste com a nossa ferramenta? Será que eu poderia fazer uma entrevista com você, mostrar um pouco sobre o produto? Então, Joca, naquela ocasião, eu identifiquei a principal jornada de mais valor simplesmente fazendo teste, desculpa, fazendo entrevista com esses usuários, né? Então ficou bem claro, qualitativamente mesmo, o que eu precisava resolver para, enfim, lançar o produto, começar a ter feedback e começar a vender ele de fato, né? Enfim, foi super legal, porque em 2 meses, logo que eu assumi, eu reestruturei tudo isso da área, falei com esses clientes e a gente lançou o produto. Meses depois a gente teve os primeiros contatos enterprise, primeiros clientes pagantes, então foi um desafio bem legal. E agora, linkando com você e com a comunidade de produtos no Brasil, enfim, é, logo que eu assumi, eu fui atrás de, adoro estudar, enfim, gosto de fundamentar sempre o meu conhecimento, eu fui atrás de cursos da área de produto, apesar de ser diferente do que eu estava, vamos dizer assim, tentando resolver, eu falei, cara, eu preciso aprender. E onde eu acho isso? Aí comecei a procurar no LinkedIn e tal, foi na época que eu encontrei a PM3. Então, eu comprei aquele pacotão que tem todos os cursos e comecei a fazer, e foi onde eu tive contato com você, com um produto digital brasileiro, com a área de Product Manager diferente do meu universo Enterprise, né? E foi curioso, Joca, que quando eu tive contato com essa área e com, sei lá, produtos de empresas como iFood, Nubank, Stone, Localweb, Conta Azul, que você deu exemplo, eu vi que, cara, eles falavam muito sobre funil, sobre retenção, sobre ativação, A/B testing, e eu falei, caraca, como que eu vou aplicar isso no meu dia a dia? Né? Então eu aprendi aquilo e falava, não, vou de alguma forma tentar implementar isso no meu fluxo para auxiliar nas minhas decisões, para ter decisões mais assertivas, mais rápidas, enfim. E eu percebi que não era porque eu simplesmente não conseguia aplicar esses conceitos no meu dia a dia. Eu não conseguia aplicar esses conceitos no meu dia a dia, né? Então, eu não vou rodar um teste AB com a Lockheed Martin, que faz, sei lá, os caças da Força Aérea dos Estados Unidos. Eu não consigo fazer um modelo de funil, sendo que o meu produto tem, às vezes, 15, 20, 25 usuários, né? Então, eu cheguei a uma conclusão honesta, assim, que era eu não posso comparar esse modelo de produto digital, customer facing principalmente, com um produto que eu cuido, que é um produto extremamente técnico, B2B, com usuários extremamente qualificados, super exigentes, né? Então, até para contextualizar um pouco, sei lá, 90% dos usuários dos produtos da Altair, esqueci de falar, nesse meio tempo a minha empresa foi comprada pela Siemens, que é uma empresa gigantesca de engenharia e tal, né? E eu continuo na parte de produto, na parte digital. Mas os usuários desses produtos, dessas empresas, cara, grande parte das vezes eles são mestres, doutores, pós-doutores. Então, assim, é um público muito, vamos dizer assim, diferente do que produtos convencionais, né? Então, são produtos com ciclos um pouco mais longos de desenvolvimento, 3, 4 meses. Como eu disse, o meu discovery ele é muito baseado na entrevista direta com o usuário, dados qualitativos do que ficar batendo dados quantitativos. É claro que eu sempre tento fazer uma aproximação do quantitativo com o qualitativo. E agora, Joca, vindo para a pergunta, falei aí um monólogo de praticamente 10 minutos, mas eu queria entender, baseado na sua experiência, né, que eu até tenho uma nota aqui, que putz, você passou por muitas áreas, desde local web, conta azul, até ir para, na época, o Gympass, né, agora o Well Hub. A minha pergunta principal é, né, entender o que um repertório, por exemplo, B2B, um repertório técnico desse tipo de produto específico, ele é transferível para outros modelos de produto, outros modelos de negócio, e o que precisa ser reconstruído, né? Porque eu sei que você já entrou nessas empresas no nível ali de super liderança e tal, mas você tinha contato com os PMs, né? E eu queria entender o quanto dessa minha base que eu já construí ao longo desses 7 anos em produto técnico enterprise
ela é transferível para esses outros produtos. Boa pergunta, João. Na verdade, assim, e você até falou um pouco da resposta na tua introdução, que é essa questão de conversar com o usuário, entender bem o usuário, né? Ter essa clareza, né, de que o teu usuário ele tem certas características, ele tem um determinado problema a ser resolvido, ele tem algumas motivações para ter aquele problema ser resolvido, ele tem um contexto onde aquele problema acontece, né? Então, que é tudo dessa parte de entrevista ali qualitativa mesmo, né? Que você fez com seus usuários ali. Então, esse é um hábito barra skill barra, enfim, característica de qualquer pessoa de produto, assim, essencial, né? Conhecer muito bem o cliente, conhecer muito bem, né, a tua usuária, conhecer o problema, né, que ela tem, muitas vezes não só o problema principal, mas problemas correlatos ali, né, que estão próximos ali, também é legal conhecer. Tudo isso é fundamental, independente da indústria onde você está, do segmento onde você está, do modelo de negócio B2C, B2B. A gente dizia lá no Gympass que a gente era B2B2E, né, que é Business to Business to Employee. Independente do modelo de negócio, independente do tipo de cliente, entender o cliente é fundamental. E hoje em dia ainda mais, né, que a gente está com essa, enfim, toda essa parte de desenvolvimento de produto sendo bastante acelerada, né, com o IA, né, tanto a parte de desenvolvimento quanto a parte de prototipação, né, de validação de ideias. Então, conhecer o cliente está cada vez mais crítico, cada vez mais essencial. É o que vai fazer a diferença entre um bom produto e um produto que eventualmente não atinge os seus objetivos. Então, essa é a parte que é transferível, que você leva de um lado para o outro. Saber como ouvir a cliente, enfim. Claro que tem proporções diferentes, né? Uma coisa, como você mesmo estava falando, é um ambiente onde você tem, sei lá, 15, 20, 30 usuários, né? Outra coisa é quando você tem algumas dezenas de milhares, centenas de milhares. Você vai, obviamente, ter que usar algumas técnicas diferentes, né? Mas a entrevista continua sendo algo essencial. Conversar com o cliente é sempre muito esclarecedor, né? E gera muitos insights importantes. Claro que quando você tem um volume grande de clientes, você não vai falar com todos os clientes, você vai falar com uma parcela ali. Eventualmente você precisa entender diferentes segmentos, né, dentro da tua base de cliente, né? Por exemplo, lá no Gympass ali, hoje o El Hub, poxa, da mesma forma que tem o pessoal da liderança das empresas que queriam usar o El Hub, tinha o pessoal ali né, enfim, da linha de frente mesmo, né, querendo usar o El Hub. Eu me lembro que não sei se ainda é, provavelmente não, mas naquela época, um dos principais tickets de suporte que a gente tinha era com que roupa eu vou na academia, porque eram pessoas simples que não tinham acesso antes à academia, e, enfim, aí a empresa onde ela está acabou conseguindo colocar esse benefício e ela hoje tem acesso, mas não sabe com que roupa ela se veste para ir na academia, né? Então essa questão de conhecer o cliente, né? E quando você tem uma base muito grande de clientes, poxa, lá no Gympass a gente, na época que eu estava lá, eram 2.000 clientes, hoje está muito maior, mas eram 2.000 clientes, com uma base de acho que 1,5 milhão de funcionários nesses 2.000 clientes, né? Então 1,5 milhão de gente é gente pra caramba, né? Para conhecer, você vai ter os mais diferentes tipos, diferentes países, né? Mas continua sendo conhecer bem o cliente. Então, né, respondendo a tua pergunta, essa é a parte que é transferível, né, enfim, das capacidades, né, de uma pessoa de produto, das habilidades de uma pessoa de produto, de lugar para lugar. E aí, o que é parcialmente transferível, porque não é 100% transferível, é essa questão do entender a dinâmica do negócio, né? Então, poxa, na local web eu estava trabalhando basicamente com infraestrutura de serviços web, hospedagem de sites, e-mail, cloud. É, Começamos a explorar um pouquinho o mundo SaaS, né? Fazendo
loja virtual, fazendo um produto de e-mail marketing. Aí depois eu fui para uma empresa que era 100% SaaS, que era a Conta Azul. Né? Então, alguma coisa do modelo de negócio eu entendia, mas o tema do produto eu não entendia, porque o tema do produto da Conta Azul era contabilidade. Então, eu tinha que entender de contabilidade. Então, algumas coisas você transfere, né, do modelo ali de negócio, mas o domínio propriamente dito, você vai ter que mergulhar, você vai ter que entender, enfim. Né, se eventualmente algum dia você for para algum lugar, né, ou mesmo dentro da Siemens mesmo, você pode estar hoje trabalhando num determinado tipo de produto, você pode ir para outro determinado tipo de produto completamente. Hoje você atende pessoal de engenharia que desenvolve aviões, aeronaves e tal. Eventualmente a Siemens pode fazer produto para, sei lá, carro, ou enfim, alguma outra coisa completamente diferente, você vai ter que entender daquele domínio novo, né? Da mesma forma que eu tive que entender de contabilidade, depois quando eu fui para o Gympass, eu tive que entender de software para RH e de software para academia, e como funciona a academia e como a RH gerencia benefícios, era algo que eu não conhecia, né? Passei a conhecer um pouco estando lá dentro. Depois fui para Lopes ali entender do mundo imobiliário, que a gente só entende como cliente, alugando, né? Ou enfim, eventualmente quando chega o momento a gente compra alguma coisa, e isso a gente conhece como cliente, mas né, conhecer a dinâmica dentro é diferente. Então, esse conhecimento de domínio né, é algo que eventualmente, né, a partir dos movimentos que você fizer, você eventualmente vai passar por isso, conhecer um novo domínio, e aí é obrigação nossa, como pessoa de produto, se aprofundar, entender bastante daquele domínio ali. Sim, com certeza. Inclusive, trazendo um gancho para o que você acabou de falar, quando eu assumi a cadeira de PM, era num domínio diferente do que eu trabalhava. Então, foi exatamente isso. Era vamos dizer assim, um segmento de software e eu trabalhava com outro. É outro tipo de solução, assim mesmo, sabe? Usuários, de certa forma, parecidos, mas o tipo de problema que eles estavam tentando endereçar era totalmente diferente, sabe? Vamos supor, você quer utilizar Excel, eu quero utilizar PowerPoint. Nós dois somos, enfim, pessoas e então tinha uma intersecção por ser o mesmo engenheiro, mas com tarefas diferentes. Então eu tive que mergulhar, estudar sobre normas que esses caras utilizavam, né? O que tipo de resultado eles estavam esperando. Mas achei bem legal. Então é é isso, né? Entender sobre o usuário, a dor dele é a forma com que você aborda ele, a forma com que você lida com esses dados, mesmo qualitativos, isso é de fato intransferível, né? Seja em engenharia, seja em marketplace, seja em fintechs. E o domínio, de fato, não tem como. Se você muda de segmentos, você tem que aprender de novo. Uma outra pergunta, Joca, isso é até legal, porque eu tenho buscado pessoas similares a mim, vamos dizer assim, no mercado brasileiro. Enquanto para mim o dado qualitativo ele é, vamos dizer assim, super acessível, super fácil, eu mando um e-mail para o cara e a gente marca uma chamada, grava, depois eu levo para os devs e a gente discute. Tem vários segmentos de mercado que eles não têm esse tipo de dado qualitativo e eles não vão ter. Né? Então, recentemente estava conversando com uma PM do Itaú e ela falou, cara, seria perfeito para mim ter o que você tem, porque hoje os meus dados são puramente quant, então é aquilo, né? Você parece que nunca está feliz, porque para mim um quant seria super legal ter para, vamos dizer assim, enriquecer ainda mais as minhas tomadas de decisão, e o dela era, eu não posso falar com uma pessoa, por exemplo, nem acessar a base de dados do banco, uma pessoa de empréstimo, e muito menos falar com ela. Então, eu tenho que estar sempre ali, muita hipótese, esmiuçar os dados. Então, é curioso, né? Como sempre vai ter que balancear entre o quali e o quant, principalmente, né? Essa é uma coisa que eu tenho refletido muito ultimamente, né? Dado a especificidade do produto que eu cuido, eu tenho muitos qualis e poucos quant, e outros são o inverso. Não, esse é um ponto bem importante, João, porque assim. é, E aí vem de novo, assim, claro que os frameworks todos eles são bem importantes. Enfim, você fez os cursos da PM3, você aprendeu uma série de técnicas ali muito relevantes, né?
mas a técnica por si só ela não resolve o problema, né? A gente tem que usar o bom senso para aplicar a técnica certa no momento certo, né? A gente tem que aplicar os princípios ali da cultura de produto, né? E um dos princípios é exatamente esse, a importância da gente conhecer bem o nosso cliente ou os nossos clientes. Muitas vezes a gente trabalha com produto que tem relação entre clientes diferentes ali e tal, mas a gente precisa conhecer muito bem a nossa cliente ali. E muitas vezes a gente não tem acesso a toda a informação que a gente gostaria de ter, né? E a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem na mão. O resto a gente vai inferir, e aí a gente pode eventualmente criar alguns experimentos, eventualmente criar algumas maneiras de validar hipóteses, né? Qualitativa é bacana, mas é qualitativo. Ele traz, né, algumas histórias importantes para ajudar a gente a ter insights, mas falta, né, o que você bem falou, do quantitativo. Se você, poxa, tem 15, 20, né, eu me lembro uma época que eu trabalhei com uma cliente e essa cliente atendia o governo, atendia basicamente as secretarias de governo de cada estado. Então ela tinha, no máximo, 26 clientes, né? Porque são 26 estados. Esse é o limite, né? Então nada vai ser quantitativo, vai ser sempre qualitativo, né? Não tem muito como escapar, né? Mas enfim, tem que trabalhar com o que tem na mão. Do outro lado, pode ter pessoas que têm um monte de questões quantitativas, né, como essa pessoa do Itaú, mas que por alguma questão de regulação não pode falar diretamente com a cliente, não tem esse acesso. E aí vai ter que trabalhar com os dados quantitativos, né? E aí, enfim, o que acontece? E esse é um ponto importante de novo, né? Claro que é importante falar com o cliente, conhecer bem o cliente, mas, de novo, o que é isso, né? Esse não é o nosso objetivo. A gente não acorda de manhã para falar com o cliente. A gente fala com o cliente para quê? Para nos ajudar a construir a melhor solução possível para o problema que ele tem. Claro que quanto mais a gente conversa com o cliente, mais a gente entende desse problema. Se porventura a gente não tiver acesso a alguma forma de conversar com o cliente, a gente vai ter que arrumar outras maneiras de cumprir com a nossa missão, que a nossa missão é resolver o problema da cliente, né? É, então, a gente tem que encontrar maneiras, né? Uma maneira é a gente conversar com o cliente, outra maneira são dados quantitativos, né? A outra maneira é a gente simplesmente construir um protótipo do que a gente acha que é e fazer o teste, né? Fazer, né? É um outro caminho, mas aí a gente tem que usar, né, desse ferramental todo que a gente aprende, né, quando a gente estuda sobre o produto e lembrar, né, o nosso objetivo aqui não é conversar com o cliente. A gente não acorda de manhã todo dia, hoje eu quero conversar com o cliente, hoje o meu objetivo de vida é... Não, eu converso com clientes para atingir um determinado objetivo. O objetivo é a missão principal da pessoa de produto, que é resolver o problema da cliente por meio de tecnologia de uma maneira que gera impacto, que gera resultado para a empresa. Concordo. E você falando sobre isso de ter poucos usuários, e até você comentou um pouco antes sobre tickets, eu tenho um caso bem curioso, inclusive, desse primeiro lançamento que eu fiz de produto, que era, como você bem disse, cara, quando a gente tem um produto novo, não tem milagre. Você precisa lançar um MVP com algumas hipóteses, claro, e começar a coletar feedback, né? Que é onde você vai ver, ah, caramba, eles estão vendo valor nisso, ou putz, eles estão tendo problema nisso. E quando a gente lançou, foi legal que validou a minha hipótese de que aquela jornada ela era realmente importante, eles não tiveram nenhum tipo de problema, então eu consegui, vamos dizer assim, validar e até justificar o tipo de pedido que eu tive para o time de desenvolvimento, que foi, galera, ó, a gente precisa focar nisso, o resto a gente vai ter que lançar como tá, e vamos começar a coletar feedback. Por outro lado, Joca, falando com os linkando com os tickets, foi muito curioso que eu comecei a receber tickets, eu, né, enfim, o time de suporte, a gente começou a receber tickets de uma outra jornada que a gente não estava imaginando que eles iam utilizar de primeiro e eles estavam reportando, ó, a gente está com um problema aqui. Então, principalmente nesse cenário de produtos early stage, cara,
você tem que ter um equilíbrio muito grande ali, né, do que é essencial, do que você acha que não é tanto essencial, e utilizar esse tipo de dado. Eu acho que a palavra que você falou, que é inferência, ela é perfeita para esse tipo de cenário. Você tem poucos dados, poucos quantitativos e quali, e é onde você começa a validar tudo que você tem em mente para lançar quando você lança o produto, né? É isso aí, é isso aí. E de novo, volta aquela questão de ter o feedback do cliente. Você pode ter o feedback numa pesquisa quant, pode ter o feedback numa pesquisa quali, você pode ter o feedback no próprio uso do produto. Então você cria, você mesmo falou, né? Você cria o produto e a partir da utilização do produto você vê aquilo que está fazendo mais sentido e aquilo que está fazendo menos sentido. Enfim, tudo isso serve como input para você entender o comportamento da cliente e a partir daí ajudar a construir as soluções para esses clientes. Total. Não, concordo plenamente. Boa. E que mais? Tem mais algum ponto que você gostaria de conversar? Joca, tem um ponto que eu acho. Isso até já é mais side topic, assim, mas é, se no mercado brasileiro existe algum tipo de produto, algum segmento ou empresa que lida com um cenário similar ao meu, que é muito específico, né? Então, de lidar com grandes clientes enterprise, B2B, dados ultra sensíveis. É mais uma curiosidade mesmo, mas que, de repente, para quem está assistindo, se identifica com o tipo de produto que eu cuido, né? Que é super diferente de customer facing, apps, enfim. Mas, baseado em você que já transitou por várias empresas, tem algo que te vem à mente? Tem, assim, várias empresas B2B mais enterprise ali funcionam mais ou menos com essa mesma dinâmica, né? De uma certa forma ali no Gympass, é que o Gympass, assim, ele tem um lado B2B enterprise, né? A gente atendia grandes contas ali, mas ao mesmo tempo atendia os funcionários desses clientes. Então, era um lado mais B2C, né? Da equação. Mas tem muita empresa que eu conheço, que eu dou consultoria, que trabalha nesse mundo B2B Enterprise mesmo, focado ali em grandes empresas. Muitas vezes tem uma carteira, sei lá, de 30, 40, 50 clientes, 100 clientes. Tá bem, é uma empresa, enfim, startup, sei lá, 50, 100 funcionários ali, ou seja, criou um business em torno disso, criou uma empresa em torno desse produto, mas tem uma carteira resumida ali de clientes, né? Uma carteira pequena de quantidade de clientes, mas são clientes de alto valor. Tem essa empresa que eu comentei do Sul, né, que vende para o governo, né, muito parecido, assim, tem alguns poucos clientes ali, chega no nível de, inclusive, definição de features a construir e está aí no roadmap, para você ver o nível da complexidade, né? Enfim, e a gente, obviamente, tem que adequar, a gente tem que se adequar a esses cenários, a esse tipo de relação contratual, que é uma relação bem diferente de uma relação B2C, uma relação que o próprio iFood tem, por exemplo, com seus clientes, ou o Nubank tem com seus clientes, ou a própria Netflix, assim por diante, né? São relações diferentes com os clientes, dado o número de clientes, a quantidade, né, de dinheiro, né, o famoso LTV que o pessoal fala, né, que o pessoal paga, né? Quando você está falando de um ticket enterprise, você fala de dezenas de milhares, se não centenas de milhares de reais, ou às vezes dólares por mês, né? É outro tipo de relacionamento. Obviamente, um cliente, né, que paga esse valor todo tem um certo impacto no teu roadmap, né? Acho que o grande erro que existe muitas vezes é você querer, com o mesmo produto, atender, por exemplo, B2B Enterprise e B2B SMB, né? Aí vai ter complicações. Assim, eu me lembro na época da Local Web, a gente tinha um produto de e-mail marketing focado na pequena empresa, né? A gente chegou a ter uma base razoavelmente grande ali, sei lá, 30 mil clientes, mais ou menos, né? E aí, numa determinada época, nossos vendedores ali, o pessoal, o gerente de contas ali, estavam começando a vender o e-mail marketing para contas grandes. E não estava batendo,
o que o pessoal de conta grande queria era muito diferente do que um PME queria, né? E aí a gente pensava, poxa, a gente vai mudar o nosso roadmap para atender um cliente, mesmo que esse um cliente valha 1.000 dos clientes pequenos que a gente tenha, mas será que faz sentido, né? Ou será que, na verdade, o caminho é outro? E a gente acabou adotando um caminho completamente diferente. A gente acabou adquirindo uma empresa dentro da Local Web, adquirindo uma empresa de e-mail marketing que vendia e-mail marketing para grandes clientes. Enquanto a gente tinha 30.000 clientes de e-mail marketing, essa empresa tinha só, e aí eu vou botar entre aspas, só 300, 400 clientes, mas eram clientes corporativos grandes, assim, tipo Latam, Submarino, enfim. Naquela época, Submarino, né, era grande ali de e-commerce e tal. Então, é outro comportamento. Tanto é que o comportamento é diferente, que assim, eu tenho esse número guardado na minha cabeça. Os 30.000 clientes de e-mail marketing, eles disparavam algo em torno de 500 milhões de mensagens por mês, o agregado ali, né? 500 milhões de mensagens por mês. Esses 200, 300 clientes que tinha aqui nessa outra empresa, nesse outro produto de e-mail marketing, disparavam 3 bilhões de mensagens, ou seja, 6 vezes a mais do que 30.000. É um comportamento completamente diferente, né? É outro produto no final das contas. Então, acho que o erro que existe ali, né? É quando você está no B2B Enterprise e você quer pegar o mesmo produto e vender para o pequeno cliente, né? Ou o contrário, você está focado no pequeno cliente, no SMB, e você quer pegar o mesmo produto e vender no Enterprise. São mundos diferentes. Eu me lembro até que no Gympass chegou uma época que para a gente poder atender PME, porque a gente era muito focado em Enterprise, a gente vendia sempre para empresas com pelo menos 1.000 funcionários, né, ou mais, idealmente com 5.000 funcionários ou mais, né? E aí, num determinado momento, a gente falou, poxa, mas a gente não pode deixar as empresas pequenas fora, né, do nosso produto, precisamos trazer elas. Mas a gente percebeu que o nosso produto não estava pronto para atender a pequena empresa. Nosso produto ainda tinha muitas coisas que eram feitas na mão, porque era atendimento, né, a grandes contas, grandes clientes. A gente tinha que automatizar uma série de coisas, transformar o nosso produto em low touch, né, pouco contato ali, ou no touch, né, nenhum contato para a pessoa poder se virar sozinha. Então, acho que o ponto de atenção é mais nessa linha mesmo, é só ter esse cuidado, né, com o tipo de público. Mas tem muitas empresas no Brasil vendendo para enterprise, vendendo para grandes clientes ali. Legal. Eu diria que para fechar, baseado nisso que você acabou de falar, isso linka até com o começo do meu relato, que era, né? Eu estava tentando sempre comparar o que eu via nos cursos da PM3 com o que eu enfrentava no dia a dia. E então, a minha conclusão baseado nisso que você acabou de falar, o PM, enfim, o time como um todo ali, até gerência, executivo, tem que ter muito claro o modelo de produto barra negócio, né? Que é exatamente o que você falou. Nós, como Siemens agora, cara, não vou falar que a gente não está interessado, mas a gente se pergunta muito antes de entrar no SMB, como você falou. Puta, será que o ticket dos caras está de acordo com o que a gente oferece? Será que eles têm realmente dinheiro para pagar o valor do nosso, o ARR, né? Enfim, para gerar o ARR que a gente está buscando? É, Então, a conclusão é essa. Desde o tipo de dia a dia ali do PM até para como você vai vender o produto. Legal que a nossa conversa desviou até um pouco do que eu tinha falado, mas é uma baita conclusão. Eu acho que para quem está assistindo, tem que entender muito bem do seu produto e onde ele está no mercado, né? Porque tem certas decisões que você vai tomar, certos questionamentos que você vai ter, que de fato não vai fazer sentido comparando com um outro produto, com outro mercado. E eu demorei bastante para perceber isso, sabe? Porque eu via uma coisa e aplicava e não dava. Mas é isso mesmo. Cada mundo tem suas particularidades. Tem o B2B Enterprise, tem o B2B SMB, tem o B2C e tem outras dinâmicas, enfim. Né? Se você faz produto mais para dev, aí é outra dinâmica, enfim. Mas tudo são aprendizados, são aprendizados. Mas
conhecer o cliente é sempre importante, independente do porte, do modelo de negócio. Se você não conhecer bem o cliente, independente da técnica que você usa, tem várias técnicas, pode ser que você não consiga aplicar uma delas, né, até dentro do que a gente falou aqui, mas tem que conhecer o cliente, tem que entender o problema que o cliente tem, né, onde que esse problema acontece, qual o contexto, qual a motivação que a pessoa tem para ter esse problema resolvido. Sem isso, fica mais difícil fazer produto. Com certeza, concordo 100%. Muito bom, muito bom. Mais algum ponto que você queira Não, comentar? Joca, tá, por mim tá perfeito. Foi de grande valia, aprendi muito com você hoje. Muito bom, legal, João. Poxa, muito obrigado aí por ter topado bater esse papo aí. E é isso, pessoal. Poxa, espero que tenha sido útil para vocês. Espero que a nossa conversa aqui, né, ajude aí em algum ponto aí da tua jornada. E se você eventualmente quiser ter uma mentoria como essa, sempre quando eu posto aqui os episódios, eu posto junto o link da minha agenda, é só marcar e a gente tem essa conversa. É isso. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Valeu, gente. Muito obrigado. Você sabe, né, como o dia a dia de produto é difícil. A gente gostaria muito de poder conversar com a nossa usuária, né, com a nossa cliente todo dia, ou pelo menos toda semana, mas não dá, né, com essa correria toda. E foi por isso que a gente criou a Revelume. Revelume, ela é uma agente de pesquisa que você define a pesquisa que você quer fazer, enfim, as questões que você quer descobrir, as hipóteses que você tem, sobe a sua base de usuários ali e ela vai conversar com essas suas usuárias pelo WhatsApp. E aí, a partir das respostas da usuária, em conversa absolutamente natural, ela faz um relatório ali com uma série de insights para te ajudar a tomar suas decisões do seu produto. Para conhecer mais, revelume.com, revelume com i no final.com.